médica, mesmo que esse equipamento seja infinitamente mais caro que um cone BIM, ele não vai conseguir gerar uma imagem apta para esse tipo de diagnóstico. Agora, se você pega o caso de uma lesão, mesmo que ela seja uma lesão óssea, que o cone BIM mostra a lesão óssea, mas não mostra ali algumas ferramentas que o tomógrafo médico tem, como medida de densidade interna da lesão, para você saber se o conteúdo é sólido, se é cístico, se é líquido. A gente utilizar até a escala de Hounsfield, né? Isso, essa escala de Hounsfield que não consegue utilizar, né? Uso de contrastes que são fundamentais para você descartar lesões sólidas de lesões com conteúdo líquido, que a gente não tem como usar. Fora janela de partes moles que o cone BIM não faz. Então, a gente fica muito preso a imagens de tecido duro no cone BIM. Então, patologia, na minha opinião, certo? Pode ser que muitos discordem, mas com a experiência que eu tenho certeza que o melhor equipamento para você fazer esse tipo de diagnóstico, principalmente em lesões que têm invasões de tecido mole, mesmo que seja intraósseo, mas que tenha invasão, é o tomógrafo médico. É um tema polêmico, porque imagina que eu estou dentro de um congresso de radiologia odontológica, numa sala que muitos têm o seu equipamento, assim como eu. É bom deixar claro isso. Eu, apesar de ser professor da universidade, mas eu tenho minha clínica privada. E as pessoas podem enxergar assim, pô, ele veio aqui falar mal de uma tecnologia que a gente usa. Não é isso, né? Mas eu tenho certeza. Entender realmente quais são as limitações do que a gente tem, porque a gente precisa entender que não adianta a gente empurrar cone BIM para todas as coisas. Exato. E mostrar também assim, a gente não tem que encarar o tomógrafo médico como uma ferramenta, digamos, que vai ser nosso concorrente. Não é isso, certo? O radiologista odontológico, se ele tiver capacitado, ele tem plenas condições de fazer o laudo de uma tomografia realizada num tomógrafo médico. É isso que a gente tem que se capacitar, entendeu? É isso, para usar as ferramentas que a gente tem disponível. A mesma coisa o ultrassom. O ultrassom agora está entrando na odontologia bem forte depois da harmonização facial. Quando chegaram para mim perguntar, pô, Fabrício, o que tu acha de ultrassom? A maioria dos radiologistas, eles têm uma opinião às vezes meio contrária ao ultrassom e tal. Mas se você for parar para ver, eu cheguei e falei para um grande amigo meu, falei para ele, rapaz, eu achei ótimo. Ótimo, sabe por quê? Porque a radiologia odontológica tem que sair da sua caixinha. Por muito tempo a radiologia odontológica ficou só na panorâmica periapical. Não, hoje a gente já tem cone BIM, tem que usar ultrassom, futuramente tem que aprender a usar ressonância magnética, a gente tem que usar o que nós temos de tecnologia para cá, né? É isso. Eu acho... Tá funcionando. Eu acho que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, realmente. A gente já está há muito tempo com as mesmas soluções, embora a tomografia seja um pouco mais recente, né? Mas a radiologia é muito mais do que somente a radiografia e a cone BIM, né? Você mencionou aí ressonância magnética, então eu achei oportuno dizer que eu vou te dar um presente também. Então. Um aparelho de ressonância eu vou aceitar com o maior prazer. Chega tanto, eu não sabia que tu ia me dar um presente desse nível. Quem sabe a Radio Memory, né, recebe aí os seus convidados com um aparelho de ressonância magnética. É algo muito valor também, que é o livro do meu professor amigo, Dr. Plauto, que eu não sei se você já tem o livro dele, mas se não tiver, você vai gostar muito. É um livro que muita gente quer. Eu não sei se ele ainda tem tantas unidades, mas a gente tem algumas dele. É um livro fenomenal. A Luiz já ganhou um. E me lembra de pegar aqui com você, está guardado ali. Vou cobrar. É um livro muito bacana. O Dr. Plauto você conhece, né? O Plauto Watanabe. Tive até com ele ontem no jantar e falei, Dr. Plauto, eu trouxe uns livros aqui para dar de presente para quem mencionar a ressonância magnética no nosso... Pronto, você falou a palavra-chave. Você falou a palavra-chave, então um desses livros... E ninguém ouvindo isso, viu? Como eu tenho vários amigos aqui, tu pode pensar, pô, alguém falou para ele falar isso. Não foi não. Os próximos convidados que chegarem aqui, se tiverem assistido hoje... Nessa cadeira, hein? A gente está arrumando um espaço aqui para encaixar o Dr. Plauto para falar desse livro dele aqui. Boa. Que, como eu disse, esse podcast é o podcast mais pretensioso do Brasil. E ele quer trazer só gente
que realmente faz a diferença aí na radiologia. Boa. Vamos voltar aqui então ao nosso assunto multislice. Tuji, hoje em dia, para um dentista olhar para uma situação do seu paciente e falar assim, eu vou indicar uma tomografia, essa tomografia vai ser com anibinha ou essa tomografia vai ser multislice? Quando ele indicaria tomografia multislice, além, né, de patologias, né, com invasão em regiões de tecido mole, teria mais algumas indicações que o dentista, você, ao seu ver, a sua opinião, seria melhor ele já pedir inicialmente uma multislice? Ao invés de um cone beam? Uhum. Bom, assim, o que eu disse na palestra? Basicamente, assim, existem indicações que são semelhantes entre as duas, né? Então, por exemplo, se você vai fazer um exame para colocação de implante, qualquer uma das duas vai te dar uma imagem boa. Mas assim, o que eu penso? O dentista, ele tem que preferencialmente usar, ele vai trabalhar com uma linguagem muito mais fácil se ele trabalhar com cone beam. Então, preferencialmente, o dentista deveria usar o serviço de radiologia odontológica para trabalhar com cone beam. Em casos excepcionais que o cone beam não consegue gerar uma imagem para esclarecer certos tipos de situação, ele passa para o fan beam. Que casos são esses? Grande parte das vezes, casos ligados à patologia. Certo? Então, primeiro, casos ligados à patologia. O paciente está com uma suspeita de uma lesão. Se for tecido mole, esquece cone beam. Pode já mandar direto para o multislice, porque o cone beam não trabalha com tecido mole. Patologias de glândulas salivares, às vezes eu vejo, vai fazer o cone beam com suspeita de um cálculo, um cialolito, né, que assim, para o pessoal, se for mais leigo que esteja escutando aqui, assistindo o podcast, é como se fosse a pedra na glândula submandibular que vai gerar ali uma inflamação ou na glândula submandibular ou parótida, enfim. Pode fazer pelo cone beam? Pode, mas o que o cone beam vai mostrar? A pedra. Somente a calcificação. Só. Não vai mostrar se o ducto está dilatado, não vai mostrar se a glândula está inflamada. São informações que a gente tem que entender que quem está recebendo o nosso laudo do radiologista não é o radiologista. Então nós não fazemos laudo para a gente, fazemos laudo para o nosso cliente, que é o dentista, o cirurgião, né, o implantodontista. Então, nesse momento, é melhor que se faça uma tomografia médica, porque você tem janelas de partes mole, você consegue enxergar a glândula, consegue enxergar o ducto da glândula e mais o cálculo que também seria mostrado pelo cone beam. Então, basicamente, parte de patologias de qualquer natureza, mesmo as inflamatórias, na minha opinião, eu pelo menos, quando falo com os meus clientes, meus colegas, eu falo, olha, aqui não adianta tu pedires o cone beam, vai logo para a tomografia médica, porque eu vou ver uma alteração no cone beam, mas eu não vou te dar uma resposta completa, entendeu? Fatalmente lá na frente tu vais ter que fazer Vai ter que fazer. Então para que dar isso? Vai ser uma dupla exposição do duplo paciente. Gasto, né? Sim, com certeza. Então, basicamente nessa situação. Agora, existem outras situações, por exemplo, tem gente que cada clínica tem um tipo de tomógrafo, tem uma série de marcas comerciais, tem tomógrafos que têm FOVs, né, que são a área de visão pequenos, que trabalham só com FOV pequeno, tem outros que trabalham com FOV grande. Então, aquelas clínicas que têm FOV pequeno, não dá para fazer tomografia de seios da face, por exemplo. Tá? Então, tem que ir para uma clínica médica fazer também a tomografia de seios da face e assim vai. Né? Tem algumas situações, mas para resumir, a principal é parte de lesão. Tem lesão, na minha opinião, pode fazer cone beam, pode, mas você vai ter informações muito mais precisas se você tiver ali uma parceria com uma clínica médica. E digo, o que a gente tem que abrir a cabeça? Nós, radiologistas odontológicos, nós temos que abrir a cabeça e trabalhar em parceria com a radiologia médica. A gente não pode enxergar, né, uma divisão de mercado, não é isso. Tem que ser uma soma. Então, assim, se a gente entender que nós, radiologistas odontológicos, podemos fazer e trabalhar junto com o radiologista médico, porque a gente vai ter uma somatória. Os dois lados têm a agregar, né? Sim, exato. A parte da radiologia médica, eu tenho vários amigos que são radiologistas médicos e posso falar com alguma propriedade. Eles têm também dificuldade, assim como a gente tem em algumas áreas.
Então, por exemplo, a gente vai laudar tomografia médica, são poucos radiologistas odontológicos que conhecem realmente o sistema de laudo de uma radiologia médica. Mas, se você for conversar com um radiologista médico ou com um patologista médico, eles também têm dificuldade das lesões que acometem o complexo maxilomandibular, porque são muitas vezes lesões que só acontecem nesse local, que são as chamadas lesões odontogênicas, entendeu? Fala muito disso, né? Que tá nesse negócio não pode parar de aprender nunca. Não pode. Exatamente. E aí você pode somar, assim como a gente tem dificuldade, eles também têm. Então, por que não se juntar e falar, olha, essa parte das tomografias médicas de lesão de mandíbula e maxila, você não quer deixar que eu laudo? Vamos fazer uma parceria, eu posso laudar esses exames para você. Sim. Tá? Então, isso é um mercado que se abre para o radiologista, né, odontológico. Sim, com certeza. E aí, você falou uma coisa muito interessante, que é justamente a possibilidade da gente começar a trabalhar com essas imagens. E quando a gente fala de começar a trabalhar com essas imagens, a gente entende que nós aprendemos a diagnosticar as patologias e tudo mais da parte óssea. Então, da parte óssea a gente sabe descrever, a gente sabe enxergar, a gente sabe diagnosticar. Mas na parte de tecido mole, aí é que o bicho pega, porque a gente não vai saber interpretar uma tomografia, por exemplo, que tem alteração em tecido mole, como você disse, o ducto da glândula, como ele está, se está dilatado, se ele não está. Isso são alterações que são mais difíceis para a gente, porque a gente não teve, a gente nunca viu isso, né? Então, obviamente, a gente não está pronto para interpretar uma tomografia multislice, certo? Certo. Eu queria saber um pouco da sua trajetória, de como que você começou a interpretar tomografias multislice. Não tem jeito, a gente sempre tem que aprender com alguém que sabe, né? Então essa é a função do professor. Então quando eu comecei e senti a necessidade, logo no início, quando estava fazendo mestrado ainda, eu senti a necessidade de ter um conhecimento um pouco mais profundo. Na época nem existia a Conebin, era a tomografia convencional, uma tomografia linear, que é a Unicamp tinha. Eu senti a necessidade de ver uma coisa mais profunda. E eu tinha um grande amigo que estava fazendo residência em radiologia médica, né? Ele era médico, estava fazendo na Santa Casa, e eu pedi para ele para ver se eu conseguia fazer um estágio lá. E ele conseguiu, através da chefia lá, uma conversa com a responsável, que era a doutora EA na época. Hoje ela está em outro setor, mas ela era responsável pelo setor de cabeça e pescoço da parte de diagnóstico por imagem, da Santa Casa de São Paulo. E no momento eu fui conversar com ela, e aí entra uma história que eu conversei hoje, que às vezes a gente já entra com um preconceito, né, de um conceito já formado de que o médico ele não vai receber bem o dentista, ou o médico ele enxerga o dentista como potencial concorrente dele, enfim. E quando eu fui ter essa conversa com ela, eu também entrei com muitos medos ali, porque eu estava entrando no hospital, que não era um ambiente naquela época que o dentista estava acostumado. Hoje não, hoje tem lei que tem que ter dentista dentro do hospital, mas naquela época não tinha. E sentei com a chefe do setor. Então quando eu cheguei e sentei com ela, a primeira coisa que ela me falou me marcou até hoje. Ela falou assim: Fabrício, que bom que eu tenho a possibilidade de ter um dentista, radiologista dentista, né, que é dentário, que eles chamam, dentro da residência de radiologia médica. Porque nós temos o maior serviço de bucomaxilo, de cirurgia bucomaxilo do Brasil, que era na época a Santa Casa, não sei se continua sendo. E nós recebemos muitos casos de patologias e de ATM e que nós não conseguimos diagnosticar corretamente. E assim foi, eu aprendi com ela, e eu acho assim, a sugestão que eu dou para quem quer aprender, vai ter que aprender com a área médica, faça uma parceria com um radiologista médico, chega lá, converse, estude pelos livros, vá trabalhando junto. Se tiver acesso a alguma residência médica, pergunte se não pode ser um ouvinte
andar, correr ali nos setores. Eu quero aprender só a parte de tomografia, então só a parte de tomografia, entendeu? Mais ou menos assim. Isso é muito bom, porque isso é uma dica valiosíssima para um mercado que é completamente despreparado para uma possibilidade muito grande, né? A gente vê que a gente não tem profissionais preparados para isso. Você é uma pessoa que a gente conhece, você citou também a Maria Inês. Sim. Mas a gente não conhece muitos profissionais que são capacitados para isso. E existe realmente a necessidade. Quantos serviços devem estar por aí procurando dentistas que queiram fazer essa troca também? Sim. Então a gente não pode tirar a experiência ruim, às vezes, dos médicos não quererem contribuir, né, não quererem compartilhar esse conhecimento com todos, porque não são todos que agem da mesma forma. Exatamente. Eu acho que Pra agora quem- a gente vai ter que terminar por Porque aqui. quem está em casa não está entendendo o que está acontecendo aqui, mas nós estamos no meio do congresso. Uma aqui, parede gente. abriu na nossa Abriu frente. uma parede aqui, tá começando uma mega festa, cerveja já passando aqui, o Tuxo com a boca seca aqui. Eu sei que Mas vocês estão com pena, eu queria ficar aqui conversando o dia inteiro, tem O várias podcast perguntas. é limitado o tempo, mas, É. Tuxo, duas coisas. Primeiro, já fica o convite para você voltar aqui nesse podcast É um super prazer. pretencioso, que queremos ter os melhores do Brasil e do mundo, porque vai ter gente até internacional aqui. Vai A ter. gente já nasceu Vai ter, gigante, vai tá? Perfeito. Mas eu queria pra gente terminar, a gente fez uma parceria recentemente muito bacana com você e que a gente tem com mais de 150 instituições de ensino no Brasil, as principais faculdades, a UFPA lá com você. Eu queria que você falasse rapidamente pra gente assim, o quão foi importante a Rádio Memory apoiar esse trabalho de pesquisa seu, o que resultou disso, porque a gente quer abrir as portas para que mais instituições provoque a gente, né? Estimule a gente, nos procure também, para a gente devolver para a sociedade, né? Tudo que a odontologia construiu junto com a gente. Então a gente hoje é a maior empresa do mundo de imaginologia odontológica com o acervo do DOC. Então a gente quer entregar isso para vocês, transformarem isso em pesquisa e conhecimento. A Rádio Memory foi uma parceira muito importante numa linha de pesquisa que eu tenho, que trabalha com maturação óssea, idade óssea. Então, num dos congressos eu alinhei junto com o Thiago, falei, Thiago, eu estou pensando em fazer uma pesquisa dessa, assim, com maturação, com idade óssea, sempre quis fazer, mas eu tenho uma limitação porque eu só consigo a amostra do meu estado, e precisava de uma amostra Brasil, para que a gente possa realmente fazer um novo índice de maturação óssea, de idade óssea. E você me falou, Fabrício, eu consigo te ajudar, e a gente teve a reunião. Então, essa parceria que a gente firmou com a Rádio Memory originou 3 bolsas de iniciação científica. Dentro dessas 3 bolsas vão surgir 3 publicações, provavelmente internacionais. Nós temos um atlas, já foi desenvolvido um atlas, Muito legal, um e-book, um atlas que eu até mandei para você, já Sim, quem quiser, cópia, gente, manda para o e-mail da Rádio Memory solicitando, que a gente dá um jeito de enviar para todo mundo. É um atlas da Carpal. Isso, o atlas de idade óssea com amostra populacional brasileira, coisa que não tinha antes. A gente ainda se baseia muito por um atlas, principalmente a área médica também, por um atlas de uma amostra americana, não tinha nada no Brasil feito. Então isso tem amostra de todos os estados, as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, as 5 regiões estão contempladas graças à Rádio Memory. Lembro que a gente achou todas as imagens com tele e Isso, carpal. tele e carpal, junto. porque a gente trabalhou não só com idade óssea na carpal, mas com maturação de vértebra cervical, que pode ser um outro momento, a gente pode explicar direitinho como é que funciona. Verdade. Fica Mas- pro próximo podcast. Já tá, o Mas convite já tá feito. Já tá feito. o que eu posso dizer é que a Rádio Memory é uma parceirona, não só por convidar e se preocupar com os clientes dela, de estarem sempre patrocinando eventos científicos, de estar ajudando também sem qualquer tipo de necessidade de troca, de favor, nada disso, em realmente dar uma amostra para se fazer pesquisa. Então eu dou parabéns para Essa é a nossa vocês, proposta. A família Rádio Memory, que eu digo assim, a Rádio Memory é praticamente uma família, né? Então todos verdade. aqui, o relacionamento, o bem-estar verdade. na empresa, é muito É o legal estande isso de sempre mais vocês. cheio, é o único que tem queijo Minas. Sim.
Queijo E Minas, exatamente. para finalizar, a gente vai te entregar um kit Mineiridade, tá? A gente não tá revelando aqui porque não tem para todo mundo, mas passem aqui no estante que algumas guloseimas mineiras terão aqui. E muito obrigado, meu amigo. Obrigada, Tuji. Muito obrigada. Esperamos aqui você de volta em breve. Isso mesmo. Com certeza, Muito só obrigada. chamar que eu vou estar aqui. Agora acho que vamos, né? Porque o pessoal já não deve nem estar Eu acho escutando a que gente ninguém tão quer bem mais assim. assistir podcast, agora vai todo mundo pra... Vai todo Pronto. mundo pra festa. Pra festa. Tuji, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Muito aí, meu obrigada. amigo. Grande abraço. Um abraço. Muito bem, cara. Gente, você tinha que ter mandado o cara parar de tocar essa música. Rapaz, 1 hora.